Agora que a gente já tem aí a parte principal da aplicação, né, o cadastro de banco de dados, a parte de cadastro de um usuário nesse banco de dados e o login funcionando, o acesso desse usuário que fez o cadastro, a gente vai avançar a aplicação para mostrar ali, de acordo com o perfil do usuário cadastrado, algumas informações. Vem comigo que eu vou te orientar como fazer essa próxima parte. Olá, mais uma vez aqui gravando o vídeo para você. E agora eu vou dar continuidade a um projeto que a gente começou aí alguns vídeos atrás. Se você não viu, eu vou colocar aqui no card para você o primeiro vídeo, que foi a parte que a gente estruturou o projeto. Tá? Na descrição desse vídeo também estão todos os links para os demais vídeos aí que você por acaso tenha perdido, se você está começando desse vídeo. Tá? E agora eu vou te convidar para vir para a minha tela, só que eu vou abrir aqui rapidinho o meu VS Code. Que eu comecei a gravar, acabei esquecendo de iniciar o meu VS Code aqui, tá? Então eu preciso iniciar o meu VS Code, na verdade eu preciso iniciar o meu servidor também. Vou começar ele aqui. E assim, agora a gente, enquanto eu ligo aqui o servidor e faço a conexão da minha aplicação, só para a gente lembrar, né? Então eu já fiz a parte do login no último vídeo. O último vídeo é esse que está aqui no card, tá? Se você assistiu, você viu lá que a gente implementou o acesso do usuário no sistema, né? A parte de registro, melhor dizendo, o cadastro do usuário para que a gente pudesse inserir um usuário que vai ser o usuário para acessar esse sistema. Então, no último vídeo nós fizemos isso, tá? E agora é o seguinte, eu tenho já a parte do cadastro, no entanto, agora eu quero pegar esse usuário que eu cadastrei e eu quero fazer um acesso dele no sistema. Essa parte do acesso, né, na hora que eu digito o nome do usuário ali, que é o e-mail, né, que a gente está usando, o e-mail e a senha desse usuário que está cadastrado, eu preciso mostrar alguma tela para esse usuário. E aí o que eu pensei? Eu pensei em montar uma dashboard, que ela vai mostrar informações para esse usuário a partir do perfil dele. Então, se você acompanhou, nós temos 3 perfis, né? Nós temos o perfil admin, nós temos o perfil gestor e nós temos o perfil que eu estou chamando de colaborador, que é um perfil mais simples, tá? Qual que é a diferença dos 3 perfis? O perfil admin, ele consegue editar e excluir um usuário. O perfil gestor, ele vai conseguir somente editar um usuário, ele não consegue excluir. Para excluir, você tem que ter o perfil admin. E o perfil colaborador, ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Ele vai ver o usuário, mas ele não consegue nem editar nem excluir. Então, eu preciso distinguir isso na minha aplicação, tá? É o que eu vou fazer aqui agora para mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu implemento isso para que isso funcione na minha aplicação, tá? Então eu vou conectar aqui, deixa eu ver aqui nos recentes, deixa eu conectar aqui no meu servidor, deixa eu ver se vai dar certo a conexão. Acho que vai dar certo, o meu servidor está startado, não tem por que dar errado, tá? Beleza, olha lá, ó. Abri o código que está lá no meu servidor. E aqui eu estou no arquivo dashboard, que vai ser o primeiro arquivo que vai aparecer para o meu usuário, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar para você o código pronto, porque afinal de contas o dashboard é um arquivo na camada view e é um arquivo, sendo na camada view, é um arquivo que vai mostrar uma página para o usuário, tá? Então é um código HTML simples e dentro desse código eu vou ter alguma coisa com PHP ali, que eu vou mostrar isso sim. Eu mostro para você aqui nesse vídeo como é que você faz para implementar, tá? Então o código está pronto, eu deixei ele separado aqui. Eu vou deixar ele para você fazer o download dele, né? Para acompanhar esse vídeo, o download dele na descrição desse vídeo. E aí eu vou copiar e colar aqui, ó, no arquivo dashboard, esse código. Então nota que eu tenho aqui, deixa eu só ver se eu apaguei tudo que eu precisava apagar. Nota que eu tenho aqui um código HTML simples montado, tá? Então você vai ver que tem um HTML. E aí eu escrevi aqui perfil, porque nesse ponto aqui é onde eu vou colocar, ó, perfil é onde eu vou colocar o meu código PHP, que é o código que eu vou usar aqui, tá? Então, ó, nota que eu tenho aqui, eu vou apagar isso aqui, vou te entregar esse código desse jeito aqui, tá? Eu vou até fazer uma cópia dele aqui para não perder. Pronto, esse código eu vou te entregar desse jeito. Agora a gente vai mexer nele, tá? O que eu quero fazer? Então, quando eu clicar lá e digitar vamos abrir a minha aplicação, aproveitar, né? Vou deixar ela aqui porque eu vou mostrando na tela da aplicação
o que eu estou pretendendo fazer, tá? Então vai ser o meu endereço, lembrando, né? Deixa eu ver se eu vou startar aqui ou eu troquei, eu acho. Isso. Olha lá, ó. Lembrando que no vídeo anterior a gente fez a parte de cadastro, que é esse botão aqui. Eu clico em cadastro, faço a parte de cadastro e eu mostrei que no banco de dados o cadastro foi realizado. Tá? Vou até abrir novamente aqui. Opa, troquei de novo. Vamos lá, gente. Eu tô cansado, a semana foi puxada. Podia ter deixado isso aberto, né? Mas vamos lá. Tô com o meu PHP. Tô com o meu PHP aberto aqui, né? Meu PHP MyAdmin, que eu estou usando para mexer no meu banco de dados. Vou lá na minha tabela novamente, no meu banco, né? E vou na minha tabela desse banco, sistema usuário, está aqui, ó. O usuário que eu cadastrei foi esse, contato@leonardorocha.eti.br. Então, quando eu digitar esse e-mail e a senha aqui na tela de login, ele tem que entrar e ele vai para algum lugar. Acontece que esse algum lugar ainda não está implementado, né? Ó, contato@leonardorocha.eti.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se não me falha a memória, foi a senha que nós... Isso, aí ele não vai fazer nada, ele está indo lá para dashboard, só que eu não tenho dashboard implementado, então é o que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos lá. Esse é o código do meu dashboard, está aqui. O que eu vou fazer? Quando o usuário loga no meu sistema, eu preciso saber qual é o perfil desse usuário, então eu tenho que ir lá no banco, buscar o perfil que está cadastrado lá, para eu saber o que ele vai ver nessa parte da dashboard aqui, tá? Então eu vou, por exemplo, aqui na classe, eu vou inserir uma linha que eu vou usar para fazer a parte de CSS, que é um código que ele pega, esse aqui, ó. Ele vai pegar o perfil que está logado na sessão, tá? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Perfil. Isso. Perfil, tá? Então, o que ele vai fazer ali nessa parte? Ele vai pegar o perfil que está logado na sessão e vai colocar na classe, porque na classe eu pego o CSS pela classe e aplico ali. Então eu vou querer colocar, quando for admin, a cor que eu quero na tela é uma. Quando for gestor eu quero outra, quando for colaborador eu quero outra. Então eu preciso pegar pelo perfil para fazer o CSS, tá? Então eu faço isso ali dentro do class do body. E aqui, ó, no bem-vindo, eu quero dar um bem-vindo um gestor, bem-vindo colaborador. Então eu faço basicamente a mesma coisa que está aqui, ó. Não tem muito o que sofrer, tá? Vou apagar essa palavrinha perfil e vou colocar aqui, ó. Então ele vai pegar o perfil de quem está logado e vai mostrar se o perfil for de um admin, como eu falei, colaborador ou gestor, tá? E aí essa é a visão novamente do perfil, eu coloco de novo aqui, tá? Então eu vou pegar aqui o perfil do gestor, o perfil do colaborador. E aí o que eu faço? Eu preciso verificar agora, a partir do perfil, o que cada perfil vai poder visualizar. Então eu vou fazer assim, ó. Eu pego um PHP aqui e faço um if e pego o perfil da sessão. Vou fazer assim, ó. Perfil. Se o perfil, né, for igual, melhor, né? Isso. Se o perfil for igual a admin, aí isso aqui, vou fazer assim, ó, 2 pontos, fecha essa parte do PHP, tá? Se for igual a admin, ele vai aparecer essa função, essa parte aqui, deixa eu minimizar isso aqui, ó. Vai aparecer isso aqui para o usuário, tá? Que é um botão gerenciar usuário admin, tá? Que ele vai levar lá para list e tal. E aí, ele vai poder editar e excluir, tá? Se o perfil, eu vou fazer assim, ó. Vou copiar essa linha, vou colar aqui, vou fazer ao invés do if, um else if. Se o perfil for gestor, troco aqui, ó, vai aparecer isso aqui para o gestor, tá? A área exclusiva do gestor, e o gestor vai poder apenas editar o usuário, tá?
E aí aqui eu faço a última configuração é um else. Else. Se não for nem admin, nem gestor, vai aparecer área exclusiva do colaborador e só isso. E como eu fiz o bloco de if no HTML, eu preciso fechar esse bloco. E eu fecho esse bloco, PHP endif. Endif, tá? Ponto e vírgula. E aí eu fecho o bloco de PHP aqui, tá? Pronto, a parte de PHP do nosso projeto desse dashboard está pronta. É bem simples, tá? Acontece que agora eu preciso criar ali, vocês estão vendo aqui no meu código que eu estou direcionando colocando um link no botão para o meu usuário numa URL de ação. Essa URL de ação, esse list, ele vai ser uma função, deixa eu pegar aqui meu roteirinho, que está lá no meu user controller, que é o controlador do usuário, tá? Então vamos lá, está aqui aberto, ó. Eu vou fazer o seguinte, aqui dentro da classe user controller, precisar criar, por exemplo, a função que vai editar o usuário, porque afinal de contas, tanto o admin quanto o gestor vão poder editar. Então vou fazer aqui, ó, public function edit. Nessa função eu vou ter o seguinte, ó, eu vou iniciar a sessão, start. Depois eu vou fazer uma verificação. Vou fazer assim, ó, section, e vou verificar o perfil que está logado na sessão é igual a admin ou vou pegar isso aqui de novo, vou colocar aqui, ó, ou esse perfil é igual a gestor, porque se ele for admin e gestor ou gestor, os dois vão poder editar, não é isso? Então o que eu faço? Ó, eu crio uma variável user aqui. Ela vai receber lá da minha classe user uma função que eu ainda não tenho, que é a função find, tá? E aí para dentro dessa função eu vou passar o ID do meu usuário ali, que eu vou precisar pegar, que inclusive vai ser o ID que vai entrar aqui, ó, certo? Vamos pausar aqui nessa função, agora eu vou lá na minha classe user, porque eu preciso criar agora a minha função de edição, tá? Então ela vai, aqui no user controller, ele vai buscar lá na minha classe user essa função find. Essa função find vai ser a função que vai buscar todos os meus usuários do banco. Ele vai fazer uma consulta no banco e vai trazer os dados desse usuário a partir do ID, tá? Então vamos aqui no user, eu vou fazer o seguinte, ó, dentro da classe public static function find, passando o ID para dentro da função. E aí com esse ID eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar a conexão, recebe database, que é essa mesma linha aqui, ó, tá? Para facilitar aqui o processo. Recebe database, guarda essa conexão na variável conexão, e aí os procedimentos são muito parecidos. Eu vou ter que preparar uma instrução SQL e eu vou ter que executar essa instrução, tá? Então, novamente, vou criar a variável STMT, que vai receber a minha conexão, apontando para o prepare, e aqui dentro eu vou fazer a instrução SQL, ó, select todos from usuários, que é a minha base, né? Quando where o meu ID for igual ao ID que está lá na base. Ou melhor, né, o ID da base for igual ao ID que está entrando aqui na função. E aí depois eu executo essa instrução, STMT, aponto aqui para execute. Aí eu vou fazer assim, ó, ID, apontando, apaguei o colchete, apontando para o ID que está entrando na função. Beleza? E aí, isso aqui vai me retornar o estado do STMT aqui, da variável STMT, apontando para um fetch. Isso. E aqui dentro eu vou pegar o PDO, fetch, a sock. Certo? Então, a minha função find vai fazer isso. Ela vai pegar o ID lá da tela da sessão, vai buscar no banco de dados e vai trazer o resultado disso.
Então eu estou chamando ela aqui no find, tá? no user controller. E aí depois disso eu vou fazer o seguinte, ó. Vou verificar se o meu server, o tipo de requisição, né? Request method for igual a post. E aí, se for igual a post, eu vou mexer naquela minha variável data. Vamos lá. O que eu vou mexer nessa variável? Então, nome vai receber post nome. Perfil. Eu estou errando. Aí eu vou corrigir só um errinho que eu coloquei igual aqui, mas não é igual. Eu tenho que apontar aqui para os campos, tá? Então eu pego novamente os dados ali da variável data e vou chamar uma outra função que eu preciso criar. Porque aí o que eu faço? A função editar, ela vai pegar os dados do usuário e vai alterar no banco de dados. Para eu alterar no banco de dados, eu tenho que fazer um update lá, tá? Então eu vou criar aqui uma função chamada update, que eu ainda não criei lá, e vou passar para dentro dela o ID do usuário e as informações que eu acabo de pegar para fazer a atualização. Vamos novamente lá na classe user. Aqui, ó, embaixo, eu vou criar a minha função update, que é a minha função que vai fazer a atualização dos dados ali, tá? Então vamos lá. Public static function update, recebendo aqui o ID e data. E aí essa função ela vai pegar novamente a conexão, tá aqui, ó, essa conexão aqui do banco que eu vou precisar. Vou criar uma STMT recebendo a conexão, apontando para um prepare para fazer o update, né? Para criar a instrução SQL de update. Então eu vou fazer assim, ó. Update, tabela usuários, set, quais são os campos da tabela que receberão quais valores. Então eu pego, ó, lá na tabela a coluna nome vai receber nome, vírgula, a coluna e-mail vai receber e-mail e a coluna perfil vai receber, perfil, deixa eu dar um Alt Z aqui, perfil, e aí eu faço assim, ó, quando, ou né, o ID for igual ao ID que está entrando aqui na função. Então, eu pego o ID da seção do usuário, comparo esse ID com o banco, e se os IDs forem iguais, eu atualizo nome, e-mail e perfil. E aí eu faço o seguinte, pego a minha variável data, que entrou na função, pegando dela o ID, e dizendo que esse ID, vou pegar os dados e vou comparar com o ID que está entrando na função, tá? Então, quando o ID do meu grupo de informações do data for igual ao ID que está entrando na função, ele faz essa atualização. Ele pega as informações que estão aqui dentro da variável data e aplica aqui no lugar de nome, e-mail, dentro da instrução SQL, tá? E aí eu faço o execute, STMT, execute, e puxo coloco dentro da execute a minha variável data com as informações que estão vindo lá da minha função do user controller, tá? Isso é o update. Então volta para cá para o user controller, acabo de criar aí a função update, tá? Então ela vai mandar para lá para a função update essas informações e vai executar esses procedimentos que a gente acabou de implementar. Aí eu faço o seguinte, depois que ele faz a atualização, eu tenho que encaminhar esse usuário para algum lugar, eu tenho que mostrar alguma página para ele. Então eu vou fazer assim, um header, vou colocar aqui location, index, aí eu vou colocar uma URL, ó, index.php action igual a list. Vamos fazer o list já, tá? Se não, se essa função, se esse if der errado, eu vou encaminhar ele para outro lugar. E eu vou fazer, ó, include
que é o que eu fiz lá agora, né? Views /edit users user.php, tá? Então é isso, ó. Se deu tudo certo, eu levo ele para a lista, para esse URL de lista, senão eu levo ele para o edit user, que é outro arquivo que eu tenho que fazer lá, tá? Isso dentro desse if aqui, ó. Agora, se for esse if aqui, o perfil não for nem o admin nem o gestor, cadê esse if? Tá aqui, ó. Eu também faço um else aqui, e aí eu dou uma mensagem para o usuário, né? Você não tem permissão para editar usuários. Que essa função é para edição, certo? Você não tem permissão para editar usuários. Bom, é isso. Vamos lá agora no Edit Users. Arquivo Edit Users. Não tem nada, estou com um código aqui separadinho para você também. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só separar ele aqui, porque eu também vou colocar o código do Edit Users aqui para você na descrição, para download, tá? Então vamos lá, estou com o arquivo aqui, o código do arquivo Edit Users. Vou colar ele aqui. E agora, basicamente, o meu Edit Users ele é muito parecido com o meu arquivo de registro lá, né? Ele vai mostrar os campos de nome, e-mail e perfil do usuário, só que ele já vai mostrar isso preenchido, porque como eu estou editando, eu só vou, por exemplo, eu quero trocar o perfil do meu usuário, quero trocar ele de admin para gestor. Vai aparecer lá o campo com admin, eu seleciono o gestor e clico em salvar, ele vai fazer a atualização para mim, tá? Então esse é o arquivo Edit Users. O que eu vou fazer aqui, ó? Ele já está pronto, está com todos os campos criados aqui, só está sem os valores que eu preciso preencher agora para explicar para você, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui no meu Edit Users, eu tenho que puxar aqui nos campos input, eu vou ter uma variável, um atributo, né, chamado value, que eu vou chamar o valor aqui do ID do usuário, tá? Então, por exemplo, lá no meu form, eu tenho aqui o action, e aqui no action eu vou colocar uma URL de ação. Quando o botão for clicado, essa URL de ação vai ser chamada, tá? index.php action igual a edit e comercial id igual, aí eu vou colocar um código PHP aqui na frente. PHP. E nesse código PHP eu vou pegar lá a minha variável user, pegando o ID dela. Então quando eu passar o ID para o meu usuário, deixa eu só ver o que... Ah, tá junto aqui. Quando eu passar o ID para o meu usuário, ele vai pegar esse ID e vai levar para uma URL de ação edit, que a gente vai colocar lá na rota já, tá? E aí nos meus inputs eu vou fazer uso disso aqui, ó. Eu vou pegar aqui... Opa, faltou copiar o bloco do PHP. Então eu vou copiar isso aqui. No meu nome, quando vier lá no campo input do nome, eu quero que apareça o nome. Então no lugar do ID, eu coloco nome. No value aqui do e-mail, tá? E aí aqui é o seguinte, eu tenho o meu select do perfil, e no meu select do perfil eu vou ter que fazer uma jogada, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte, então por exemplo, quando for admin, então eu vou colocar aqui o valor admin, e aí na frente, ainda aqui dentro do option, eu vou colocar o bloco de PHP, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer user perfil igual, vou usar uma estrutura de condição aqui bem simples, ó, admin, e vou colocar aqui, não é condição na verdade, né? É para eu pegar o campo que está sendo selecionado lá, né? Então quando for admin, eu vou pegar o admin lá no meu banco e vou dizer que ele está selecionado no campo. Vou fazer assim, ó, selected. E aí coloco 2 pontos. Se não for admin, o select vai ficar em branco. Perfeito? Deixa eu ver aqui se eu diminuo isso. Vai ficar assim, ó. E a mesma coisa eu vou fazer para gestor e para colaborador, tá? Então vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar esse bloco inteiro. Vou vir aqui dentro de gestor, vou colocar gestor. E nota que eu estou escrevendo o valor gestor tudo minúsculo, como está lá no cadastro do usuário, tá? Então atenta para isso, para não escrever de jeito diferente. Vou dar um Ctrl V aqui. Se o perfil for gestor,
que tiver logado na sessão, né, vai ser gestor que vai aparecer selecionado lá no meu select, tá? E se for colaborador, aqui no valor eu vou colocar colaborador, tudo minúsculo, Ctrl V. Se o perfil for colaborador, ele vai aparecer selecionado no campo lá colaborador, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó, para ele puxar a informação que está lá no banco e já colocar no formulário para mim. Nota que a diferença, apesar dos formulários serem idênticos, no cadastro eu digito essas coisas, eu digito o nome, e-mail e seleciono o perfil. Nessa de edição, ele já vai trazer essa informação do banco preenchida para mim, tá? Para eu poder fazer a edição, que afinal de contas a proposta é essa. E aqui, ó, embaixo do campo salvar, eu também tenho um botão, tipo, voltar para listas de usuário, tá? Que ele vai direcionar lá o URL list. Vamos fazer o seguinte, para ver se eu não esqueci nada, vamos lá no arquivo de rotas. Eu já sei que eu esqueci de alguma coisa aqui, que eu já veio a cabeça, que é a função de logout, para desconectar o usuário. Mas vamos lá. Vamos lá no nosso arquivo rotas, vamos ver aqui se eu estou Alt Controller e User Controller, tá? Então vamos lá, aqui depois do registro, eu vou fazer assim, ó, case list, que nós temos lá uma URL list, eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar esse usuário para o meu User Controller para a função list, que tá aqui, ó. Não, a gente ainda não fez ela, né? Olha como é bom ir fazendo código, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a função list, que é a função que vai listar os usuários, tá? Então eu fiz a função edit, fiz a função update lá na classe do user, para buscar as informações do banco. Agora eu preciso só mostrar essas informações, listar elas, tá? Então aqui, ó, depois dessa função, vamos lá, public function list, que vai ser a função que vai listar os usuários do meu banco, tá? Essa função é uma função simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada users, que vai receber lá da minha classe user uma função que eu preciso criar, chamada all. Essa função ela vai listar todos os usuários do banco, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui essa função. Então aqui na minha classe user, eu vou criar aqui, ó, public static function update, function static user, public static function all, vai ser minha função que vai buscar todas as informações do banco. Então vamos lá, ó, com recebe database, get connection. Depois eu vou criar a variável stmt, recebendo a minha variável com, criando aqui uma query, que como eu vou fazer só uma consulta, eu vou criar uma query. E aí aqui, ó, dentro dela eu vou fazer select todos from usuários, que é a minha tabela lá do banco, tá? Depois disso eu faço um return bem simples, pegando a minha stmt, apontando para fetch all, buscando o PDO, fetch a sock. Pronto, essa função vai retornar para mim a consulta geral do meu banco, tá? Então essa function all que eu estou usando aqui vai fazer isso. Depois que eu faço essa busca, eu encaminho o usuário, eu pego essa informação da consulta e encaminho o usuário para a minha lista de usuários. E aí eu vou fazer assim, ó, include views /list users.php. List users.php. Vamos lá em list users, vou pegar aqui o meu código do meu arquivo list users, que eu vou deixar pronto para você também aqui na descrição do vídeo para você fazer o download. Como é a parte HTML, né, list user, novamente, está na camada views, é a parte HTML, eu não vou fazer o HTML, senão o vídeo fica muito extenso. Mas eu entrego para você esse HTML pronto e aí faço o PHP com você. Já até deixei, ó, marcadinho no arquivo onde é que vai ter código de PHP para você não se perder aí e conseguir me acompanhar aqui, tá? Deixa eu até corrigir isso aqui, porque eu apaguei sem querer. Então vamos lá. Nesse código, ele vai pegar os dados do banco e vai listar para mim os usuários, tá?
Esse listar os usuários, eu preciso colocar esse bloco, iniciar uma sessão nesse arquivo para que ele traga para mim os usuários. Então aqui, ó, antes do doctype, eu vou fazer um bloco de PHP. Opa! E aqui nesse bloco de PHP eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou iniciar a sessão. Session. Start. Tá? Então, nota, o meu controlador vai vir e vai mandar o meu usuário para o list user, vai pegar os dados aqui do meu usuário e vai mandar para cá, tá? Depois que eu inicio a sessão, eu faço um if. Esse if eu vou usar um comandinho chamado iset. Olha lá, ó. Session, pegando da sessão o perfil. E aí eu vou fazer assim, ó, 2 pontos. Esse if vai abrir aqui antes do HTML, ele só vai executar o HTML, é isso que eu estou dizendo aqui, né? Opa! Ele só vai executar o HTML pegando de acordo com o perfil do usuário logado na sessão, tá? Então eu vou ter que pegar aqui, deixa eu só... Então, ó, eu vou pegar isso aqui e isso tudo só vai acontecer se ele tiver um perfil logado na sessão, tá? E aí, então, aqui embaixo, ó, eu vou colocar o meu bloco do PHP, else, e vou escrever assim para o usuário, ó. Então, ó, se tiver algum problema, eu vou mostrar. Erro, você não tem permissão para visualizar esta página. Só isso. Na parte do else, tá? Se der certo, ele vai executar esse código. E esse código vai fazer uma mágica legal para mim aqui, que é mostrar, por exemplo, os dados dos usuários cadastrados no banco, tá? Então, novamente, na classe body, eu vou fazer o uso da coleta da sessão do perfil, né? Para fazer a configuração de CSS, tá? Então eu coleto ali o usuário da sessão e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, ele cria uma tabelinha com um título na tabela e aqui eu vou criar um laço de repetição para ele montar para mim a tabela. Então eu vou fazer assim, ó, PHP for each quando users enquanto users as user no PHP, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar para mim, tiver 2, 3 usuários, ele vai criar os 3 usuários usando estrutura de tabela, tá? Então ele vai criar a linha e vai preencher os dados nas colunas. Então quais são os dados, ó? ID, nome, e-mail, perfil e ações. Ações vão ser os botões, tá? Então precisa ser nessa ordem. O que eu vou fazer aqui na frente, ó? Vou colocar o user, que é essa variável aqui que está pegando a minha variável users, que está vindo daqui, ó. Ela está pegando todas as informações do banco e essas informações estão sendo enviadas para o arquivo list users, tá? E aqui eu peguei elas e passei para essa variável user. E aí essa variável user eu vou fazer assim, ó, php id. Vou colocar o id na coluna de id, vou colocar nome na coluna de nome, vou colocar e-mail na coluna de e-mail, perfil na coluna de perfil, e essa segunda coluna aqui, que eu coloquei esse TD fechado, tá errado, ele tá fechando aqui, ó, e nesse TD ele vai criar para mim os botões de ação, tá? O que esses botões de ação vão fazer? Primeira coisa, ele vai verificar se o meu usuário é admin ou gestor para incluir a ação que o admin e o gestor pode executar, por exemplo, que é editar. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, eu já até deixei comentado para não se perder, permitir que admin e gestor editem. Então, eu vou fazer assim, ó, bloco de PHP. Dentro desse bloco eu vou fazer um if, vou pegar o perfil logado na sessão e vou verificar se esse perfil é igual a admin ou
Vou copiar isso aqui para facilitar a minha vida, né? Se esse perfil é igual a gestor, tá? Se ele for... Opa, faltou fechar aqui, ó. Se ele for igual a admin ou igual a gestor, significa que ele pode editar. E aí aqui nesse botão de edição, eu vou chamar o URL de ação, que ele, quando ele clicar em editar, ele vai abrir aquela página que a gente acabou de criar com os dados preenchidos para o usuário poder editar, tá? Que é index.php action igual a edit e comercial id igual, e aí eu preciso pegar o id e passar aqui, né? Então eu faço assim, ó, igual user id. Então eu passo o id na URL para ele poder buscar, usar esse id, mandar para a função que vai fazer a busca lá total dos dados no banco e trazer esses dados para o arquivo list, para o arquivo list users, tá? Bom, essa parte do if está pronta. O que eu faço aqui? Eu finalizo php endif. E agora eu vou abrir um novo bloco de PHP, agora para excluir. Só que só quem pode excluir é o admin. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui, Ctrl C. Só essa primeira parte, ó. O usuário que está conectado. Opa, faltou só uma coisinha aqui, ó. 2 pontos, tá? O usuário que está conectado é o admin, então ele vai poder excluir. E aí o que eu faço? Botão de exclusão. Eu vou chamar uma URL index.php action recebe delete e comercial id, recebendo o que está aqui em cima, ó, user id olha lá, ó. Então eu pego o id, passo para essa ação de deleção, e aí ele vai ter uma mensagem aqui direto no onClick, né? Deseja, tem certeza que deseja excluir, e aí novamente esse if eu fecho ele aqui, beleza? Então eu acabei de implementar, ó, se for admin e gestor, ou gestor, ele vai poder editar, então ele vai abrir a tela de edição e poder fazer edição. Se for admin, ele vai poder somente excluir, tá? E aqui eu abri o for each, eu preciso fechar esse for each, porque ele vai executar isso repetidas vezes à medida que tiver, à medida da quantidade de usuários que tiver no banco, tá? Então eu faço aqui, ó, php end for each. Fecho o bloco de PHP, que vai executar essa ação, né, de criar, de buscar o usuário, os dados do usuário com um botão de edição e de exclusão. E aqui embaixo, ó, eu vou ter uma voltar para dashboard. Então eu vou vir para cada dashboard. Se eu quiser voltar, eu tenho que colocar o URL de ação da dashboard. Index.php action igual, acho que eu coloquei igual dashboard, certo? E aqui embaixo eu já fiz a configuração do PHP lá, né, que vai executar para mim a mensagem de erro se ele não cair aqui dentro, tá? Então, list user está pronto. Vamos lá na nossa rota novamente para ver o que está faltando aqui. Bom, fiz a lista. Agora eu tenho que colocar os dois, né? Eu coloquei aqui o edit e coloquei o... Cadê list user? E coloquei a função delete, tá? Então vamos implementar, eu vou parar nesse vídeo com a função edit implementada e no próximo vídeo eu continuo a partir da parte de deleção para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Então vamos lá no user controller. O meu edit está implementado, né? Então ele já deve funcionar. Vamos lá para a minha rota, vou colocar aqui, ó, break, case, edit. O meu edit, ele também está no user controller. Isso, está aqui no user controller. Vamos aqui na rota. User controller apontando para edit. Minha função edit. Ah, tem um detalhe, né?
A minha função edit ela vai receber o ID aqui, ó. Então aqui na minha rota eu tenho que fazer uma coisinha que é, antes de colocar o edit, eu vou pegar o ID que está lá na URL, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não coloquei o ID aqui na URL, recebendo o ID do banco, então eu posso colocar aqui na dashboard, ou melhor, na rota, né? Eu vou criar uma variável ID e ela vai receber um get que vai pegar na URL o ID da URL, tá? E aqui, ó, eu coloco essa variável ID que eu estou criando aqui, ó, do edit. Perfeito? Agora a gente vai testar essa aplicação para ver se, acho que, faltou break aqui, para ver se eu não esqueci alguma coisa. Então tá lá a lista, tá lá o registro, tá lá o edit, né? Ah, tá. Falta eu colocar também a minha dashboard, né? Então eu vou colocar aqui antes do edit, ó, case dashboard. Eu vou direcionar e eu vou ter que colocar aqui que eu não fiz ainda, ó, que é a minha dashboard controller, tá? Eu preciso implementar ela aqui também. Dashboard controller. Então o que eu vou fazer aqui na dashboard controller? Bloco de PHP. Eu vou criar uma classe com o próprio nome, né? Dashboard controller. Essa dashboard é bem simples. Eu vou criar uma função pública index. Essa função ela vai iniciar a sessão. Depois eu vou fazer uma verificação. Vou usar o iset. Melhor, né? Eu vou negar. Se não tiver... Ah, tá. Essa iset ele vai verificar se uma variável foi declarada ou se ela é nula, tá? Se não tiver, por exemplo, dentro da minha... Opa! Se eu não tiver um perfil logado na minha sessão, melhor, um ID de usuário, né? Aí eu vou fazer assim, ó, vou encaminhar, se eu não tiver um ID de usuário na minha sessão, eu encaminho a pessoa que está tentando acessar a dashboard para a página inicial, index.php, que vai ser a tela de login, vai voltar para a tela de login, que foi aquilo que aconteceu que eu tentei mostrar para você no início desse vídeo, tá? E vou desconectar ele. Se não, eu vou fazer assim, ó, include views, se tiver um ID, né, conectado, dashboard.php. Se tiver um ID conectado, ele sai fora desse if e vem para cá e abre o dashboard para o meu usuário, tá? Muito simples. É isso que a minha dashboard controller faz. Então vou aqui para a rota, vou chamar ela aqui e vou instanciar ela aqui também. Vou fazer assim, ó, dashboard controller recebe new dashboard controller. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para alinhar, ficar fácil de visualizar, que eu gosto de... Não precisa você fazer isso, tá? Mas eu faço para ficar fácil. Então vamos lá. Se for uma dashboard, eu vou encaminhar o meu usuário para dashboard, apontando para index. E aí eu faço um break. Certo? Opa, require. Bom, em teoria o meu projeto vai funcionar, já vai mostrar minha dashboard, ainda sem o CSS, mas ele deve mostrar para mim, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, vou atualizar isso, vou digitar o usuário que eu tenho lá no banco e vou digitar a senha. Vamos ver por que está dando erro aqui. O meu login, eu preciso colocar aqui no meu form uma action, que é o URL do login, tá? Então, index.php action igual a login. Tá. Quando eu clico em enviar, ele tem que ir para esse index aqui. Deixa eu ver se na minha rota está o index. Está aqui. Estou encaminhando ele para o index. O que está acontecendo? Tem algum erro no meu index aqui da dashboard.
ele vai iniciar a sessão. Então se eu não... Ah, tá aqui, ó. Tem um S a mais aqui, ó. Se eu não tiver um ID de um usuário na sessão, ele volta para o index, porque é isso que aconteceu. Se não, significa que eu tenho. Se tiver, eu encaminho ele para o meu dashboard, tá? Vamos lá ver. Contato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. É isso, tá? Então, ó, já tenho ali a dashboard aparecendo. E quando eu clico em gerenciar usuários, ele está dando algum errinho no meu list users, lá na linha 39. Vamos lá na linha 39. List users, linha 39. Ah, tá, ó, tem um erro aqui de digitação também. Eu coloquei, esqueci o I aqui, ó, section, para pegar o usuário da sessão, tá? Vamos ver aqui. Isso, ó, funcionou, tá? Só que ele não está trazendo o usuário. Vamos ver por que ele não está trazendo o usuário agora. Ah, tá, tem um erro aqui também, ó. Não é o bloco de PHP normal, é sinal de igual, ó. Porque ele está indo lá e não está trazendo o usuário porque está faltando eu colocar isso aqui, ó. Eu tenho que colocar o sinal de igual. Vamos ver aqui se eu atualizar. Pronto, agora funcionou. Beleza. Todos os erros sanados. Vou voltar para dashboard. E aí, no próximo vídeo, eu vou implementar o logout. Quando eu clicar em logout, ele vai desconectar. Eu estou clicando, ele está saindo aqui, mas ele ainda está logado, tá? Então, eu preciso implementar o logout para ele destruir a sessão e apagar ali os dados de sessão, que é o ID do usuário, o perfil do usuário. Mas, por enquanto, a parte de admin está pronta, porque eu tenho apenas um usuário cadastrado, né? No próximo vídeo eu faço outros cadastros. Vamos fazer um teste do editar aqui, ó. Cliquei em editar, ele está dando um errinho aqui. Lá no User Control na linha 27, vamos lá, linha 27. Ah, tá, aqui na linha 27 também, ó, comi um R aqui do server. Tô errando bastante digitação, hein? Vamos lá, atualizei, beleza, resolveu, tá? E aqui, novamente, eu acho que é o mesmo erro que eu tinha agora há pouco, ele deveria ter trazido para mim os dados preenchidos. Vamos lá, ele manda isso para o meu arquivo edit users, user. E aqui novamente é o errinho que eu cometi antes, tá? Não é o PHP aqui, é um sinal de igual, ó. Sinal de igual. Para ele trazer e preencher para mim no banco, tá? Aqui, ó, sinal de igual. Sinal de igual. E aqui o e-mail, sinal de igual. Vamos lá, vamos atualizar. Pronto, agora ele trouxe para mim, ó, o nome, o e-mail e o perfil do usuário, certo? Então essa parte do sistema, acho que eu vou parar o vídeo por aqui porque ele já está bem grande, que é a parte de edição do usuário, a parte de atualização do dado do usuário, a parte de listar esse usuário na dashboard ali, mostrar para mim os usuários cadastrados, a gente implementou nesse vídeo, tá bom? No próximo vídeo eu faço para você a parte do CSS e a gente avança no projeto para fazer a parte de exclusão ali, logout e tudo mais que falta aí. Eu acho que talvez mais uns vídeos, uns 2, 3 vídeos a gente consegue concluir para que eu possa te entregar um projeto funcional de cadastro de usuários, com 3 perfis de usuários, com funções de edição, consulta e exclusão funcionando. E aí, o que você está achando do projeto? Está ficando alguma dúvida com relação a isso que a gente está fazendo? Usa os comentários aí para mandar para mim o que você está achando, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão, até mais!